Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marco Del Piero, sou arquiteto e urbanista e a gente vai falar um pouquinho sobre concurso público para professor, para docente, né? E antes de mais nada, eu não sou concursado, tá? E se isso é um motivo para você decidir se as minhas informações são importantes ou não, desculpa, mas eu não sou concursado. Venho tentando, tá? Já fiz alguns concursos aí, já fiz alguns concursos para Instituto Federal. Tenho algumas posições boas ali, mas ainda não obtive êxito na convocação. Hoje sou professor em duas instituições particulares, mas através da pesquisa, através dessas minhas tentativas, eu já tenho assim, uma série de informações que talvez pode ser útil e pode te encurtar grandes caminhos. Então, assim, duas grandes áreas que a gente pode atuar é Universidade Federal e Instituto Federal. Os institutos, os IFs, né? De cada estado, onde cada estado você pode ter até mais de um instituto, eles têm ganhado uma grande popularidade nos últimos tempos, uma grande aceitação por parte das pessoas que estão participando, por um pequeno detalhe principalmente. Primeiro, né, já se dizem por aí que trabalhar no Instituto Federal hoje em dia já tem sido melhor do que numa própria instituição, na Universidade Federal. Mas não sei, não faço parte de nenhuma das duas, então não posso dizer com certeza. Mas, no caso dos institutos federais, o grau que eles exigem para que você possa prestar o concurso público, ele é bem menor. Então, simplesmente com uma graduação, você já pode prestar o concurso público para o Instituto Federal. E já as universidades federais, geralmente, elas pedem no mínimo um mestrado. Mas, assim, dependendo da Universidade Federal, eles já vão solicitar de cara um doutorado na área. Então, isso se restringe a pouquíssimas. Eu já vi concurso, por exemplo, de duas vagas ter 3, 4 inscritos, sabe? Então, a quantidade de pessoas que estão habilitadas para participar desse concurso é muito menor, é muito menor. Então, por isso que das universidades federais já se diferencia nisso daí. Mas tá bom, vamos falar um pouco dos concursos das universidades federais. Geralmente, elas são compostas por 3 etapas. A primeira etapa é uma prova dissertativa. Eu, particularmente, não vi provas para universidades federais, para docente, tá? Eu não estou falando de técnico, mas para docente, que houvesse prova objetiva. Geralmente as provas são discursivas, né? Onde a banca oferece ali uma lista com temas logo na divulgação do edital. Então, quando o edital é publicado, você tem ali 10 temas aproximadamente, 10 assuntos. Às vezes eles podem fornecer ou não a bibliografia básica daquele assunto. E aí, no dia da prova, às vezes, algumas universidades colocam 24 horas de antecedência, acontece o sorteio do tema. E aí, no dia seguinte, 24 horas depois, você tem a prova em si, onde você vai dissertar sobre aquele assunto e aí vai ser feita essa avaliação. Eu já vi alguns casos também que esse sorteio é feito cerca de 2 horas antes da prova, e aí você tem ali 2 horas para consultar o material, preparar o que você tem que preparar para fazer essa prova sem consulta. E essa prova ela é toda discursiva. Aí você tem a nota da prova, aí uma quantidade X lá dos aprovados, geralmente eles têm um multiplicador com base na quantidade de vagas para aquilo lá, que vai para a segunda fase, você vai para a prova prática, né? Que é uma aula que você vai lecionar. Geralmente, as universidades, devido à quantidade de inscritos serem menor, eles disponibilizam um maior tempo dessa aula, né? dessa prova prática. Mas geralmente é em torno de 50 minutos, 1 hora, às vezes um pouco menos. Mas é nessa base aí. É uma aula relativamente normal, né? 1 hora ali para você dar essa aula. Sendo aprovado, aí você vai para a prova de títulos, onde é feita toda a análise do seu currículo Lattes, publicação de artigos, tempo de docência, às vezes projeto de extensão, projeto de pesquisa. Então vai contar muita coisa no seu trabalho. E, volto a dizer, cada edital vai pontuar isso de uma forma diferente. Enfim, basicamente são essas 3 etapas que compõem o processo seletivo de uma universidade federal. Prova dissertativa, a prova prática, né, uma aula, e a prova de títulos. Volto a dizer, isso vai depender de cada edital. Você pode encontrar um edital completamente diferente do que eu estou falando aqui. Por outro lado, a gente tem as instituições federais, os institutos federais, os IFs.
Como eu já disse anteriormente, né, uma das maiores facilidades é porque ele permite que você ingresse apenas com a graduação, especialização, mestrado, doutorado, mas apenas com a graduação, a não ser que algum venha solicitar uma titulação prévia antes. Não sei nem se isso é possível, tá? Não entendo muito bem dessa parte, mas geralmente é tudo com graduação. Então, o processo seletivo ele é constituído semelhante das universidades, porém, grande maioria dos institutos federais, eles fazem as provas objetivas. Então, isso se dá por um motivo simples, que é a quantidade de pessoas que fazem essa prova. Então, é muito mais fácil, muito mais prático você fazer a correção de uma prova objetiva, sendo que a pessoa que é tudo por meio digital, então faz a leitura ali e o sistema já calcula essa nota. Em alguns casos, quando essa prova ela tem uma prova, uma redação, por exemplo, geralmente é uma quantidade limitada de pessoa que tem essa redação corrigida. Mas, no geral, poucas instituições fazem essa prova com redação. É simplesmente prova objetiva mesmo. E isso vai variar, 40, 50 questões, já vi prova de 25 questões. Eu já vi provas de parte prática direta, então, por exemplo, prova para arquiteto, você tinha que desenvolver um projeto na hora. Então, assim, isso varia muito de cada caso. Mas o mais comum, mais corriqueiro, são provas objetivas, onde você tem ali uma média aqui, cerca de 50% da prova com questões objetivas. Aí você tem uma parte ali de português, legislação voltado para a educação. Aí vai variar, aí algumas provas vai ter raciocínio lógico, matemática, raciocínio lógico, informática, mas eu já vi prova também só com legislação específico. Então isso vai depender muito, claro, vai de cada edital. Dada a primeira fase, sendo aprovado para a segunda fase, também tem um número ali de pessoas que vai ser aprovado. Na segunda fase você tem a parte prática também, geralmente, que é uma aula, só que devido ao número de pessoas, geralmente essa aula é menor. Das que eu já participei, os 2 concursos aí de Instituto Federal que eu já participei, que eu já fui para a segunda fase, as aulas elas eram em torno de 20 minutos. Era no mínimo 20, no máximo 25. Se você desse aula com menos de 20 minutos, você era desclassificado, com mais de 20, mas com mais de 25 era desclassificado também. E geralmente não, isso aí é de praxe. Você vai dar uma aula, os recursos utilizados para a aula são de responsabilidade do candidato. Então você tem lá o quadro, às vezes um quadro branco, pincel e apagador, ou aquela lousa com giz e apagador. O resto é por sua conta. Então fique atento a isso, tá? Porque às vezes você vai achando que não tem, às vezes você é de uma outra cidade, você precisa alugar um projetor para poder dar essa aula. E aí a montagem desse projetor, por exemplo, no edital isso vem especificando se você vai ter um tempo para montagem ou se o tempo da montagem está incluso na aula. Tá? Eu já participei em 2 situações, onde o tempo era 20 minutos, começou aí que você começava a montar o material, e outros que você tinha aí 5 minutos para montar o seu material, e passados esses 5 minutos, se você terminasse ou não, já começava a contar o tempo da aula. Então fique atento a essa situação aí. Mas tem uns macetes, o pessoal deixa montado lá de fora numa cadeira, por exemplo, aí já deixa os cabos tudo conectado, que já chega lá dentro, é só colocar o projetor na tomada, o notebook já está ligado. Então tem umas situações assim, mas o que às vezes pega as pessoas, já vi alguns casos de acontecer isso, é o nervosismo, você está muito ansioso na hora, tem que montar, a pessoa não tem habilidade com o projetor, ou pegou um projetor novo. Então a dica que fica aqui se você vai para uma prova prática, que você tenha familiaridade com aquele projetor. Pega um projetor seu, ou se vai alugar, pega ele antes, monta em casa, treina, para depois ir, para não dar essa zebra aí. E aí tem a última fase, geralmente a última fase, que é a prova de títulos, né? Que você entrega o seu currículo, geralmente essa entrega do currículo é feita juntamente no dia da prova prática, né? No dia da aula, você entrega o seu currículo, todas as comprovações de tempo de docência, artigo publicado, resumo, participação de evento, organização, enfim, isso vai depender, volto a dizer, cada edital vai ter lá uma lista com as pontuações que são feitas. E aí sai o resultado final, você tem aí a quantidade de vagas disponíveis, e ainda geralmente eles deixam ali uma quantidade abaixo de pessoas que são consideradas aprovadas no concurso, só que elas não estão dentro das vagas, né? É tido apenas como classificado.
e não aprovados. Só eu tenho um erro aí. Mas tá bom. Gente, espero que você tenha entendido aí. Se tiver ficado alguma dúvida sobre concurso público, alguma coisa assim, se você quiser que eu faça um outro vídeo ou que eu possa responder direto nos comentários, pode comentar aqui embaixo. Eu respondo todos os comentários, tá? Respondo todo mundo que deixa algum comentário em algum vídeo meu. E se você gostou, acompanhe o nosso canal aqui, se inscreva, que a gente vai ter aí vídeos semanais. Estamos aí com a programação de 2 vídeos por semana, às terças e quintas pontualmente, às 8 horas, às 20 horas, horário de Brasília, mas a gente pode dar uma alterada aí conforme for o andamento, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço, a gente vê no nosso próximo vídeo.